Deixa eu colocar o título. Como ter. Como ter uma maternidade. Oi, Cissa. Oi, Bia. Maternidade. Deixa eu colocar o título aqui. Produtiva. Aceitei o convite, a Cissa deve estar entrando. Mandei o convite, Cissa. Chegou o convite para ti, Cissa? Oh, Aí. seu aqui. Tudo certo? Tudo certo, acho que era a internet. Como é que tá? Tudo bem? Deixa eu colocar o Tudo filtro. bem. Ah, esses E filtros a, que nos salvam, né? é, e aí, tá muito frio aí? Friozinho, friozinho. Aqui no continente tá frio. E aí na ilha? Tá. Eu digo que esse cachecol daqui a pouco vai sair andando, né? Porque eu só ando com isso agora. Na verdade, não é cachecol, é uma É, né? gola, né? Aham. O meu é o roupão. Quando eu tô em casa, me arrumo toda, mas o roupão eu tenho que colocar para ficar bem quentinha. Sim, faz parte. E faz parte do home Faz office parte, né? também, né? E isso, aproveitar que o home office a gente tem essas, É, essas alternativas a mais, né? De botar uma mantinha, botar um roupãozinho. Por mais que eu sim. tento sempre não estar com roupa que acordo, né? A gente tenta já Uhum. para ir entrando no clima, né? Mas, Cissa, Exato. se quiseres começar te apresentando quem é a Cissa. Tá, vamos lá. Opa, que eu tirei o filtro sem querer. Então, eu sou a falar para mães, né? O meu foco, na verdade, são empreendedoras, né? Então, eu tenho o curso online onde eu ensino mulheres empreendedoras a se posicionarem no Instagram e venderem seus produtos e serviços. E assim, a maioria das minhas clientes são mães. Então, eu gosto muito de falar para mães e esse assunto que me rodeia, né? Porque eu sou mãe do Rafa, que vai fazer 3 anos agora, final de semana. E aprendi muito nesses 3 anos de maternidade. Com certeza posso contribuir com vocês hoje. Ah, legal. Então, eu sou suspeita porque eu sou já fãzinha da Cissa, já acompanho um tempo, né? Já a Uhum, Cissa também ela contribui muito com esse meu trabalho no digital, né? Então, eu achei assim, uhum, o melhor impossível estar chamando alguém para estar falando da produtividade, né? Que tu domina bastante do assunto, e uhum, encaixar com isso na maternidade, né? Então, se tu quiser começar falando um pouquinho, né, sobre o que é essa tal produtividade uhum. que a gente tanto fala, né? E é tão engraçado falar isso, né? Ah, que tu domina a produtividade, né? E não é uma coisa que é fácil para mim. Eu tenho, por exemplo, eu tenho amigas que são extremamente produtivas, assim. Eu posso dizer que até bem mais do que eu. Mas sim, eu me disciplinei muito a ser produtiva. E não é fácil, tá? Então, eu acho que o que eu puder contribuir aqui, com certeza, vai ajudar muitas mães aí. Principalmente você que está assistindo, que pode estar pensando assim, ah, eu não sou uma pessoa produtiva, eu procrastino demais as coisas, a minha empresa talvez não esteja, ou a empresa, o meu negócio, ou
sei lá, digamos que você seja, não seja empreendedora, mas seja uma profissional, né, que tem uma responsabilidade em qualquer outro negócio, você pode estar passando por isso também, né? Então, de estar procrastinando algumas coisas, não estar conseguindo levar, até a questão também da pandemia, né, da gente estar mais em casa, trabalhando home office, não é fácil. Então, tem essa questão assim, né? O que que é produtividade? Para a gente começar falando, né? Até eu queria saber de vocês, quem está aqui, o público que está assistindo, de me falar um pouco assim. Eu sei que, né, com certeza todas são mães, então o que vocês fazem, né? Se você empreende, se você tem um negócio, se você é funcionária, se você tem um outro, né? Além de ser mãe, que é uma função que exige de nós, né? Que é um trabalho também. Mas além disso, assim, o que você faz também, né, em relação ao seu trabalho? Comenta aqui para mim, para eu saber. E conforme vocês vão comentando e vão falando, eu vou, né, vou conseguindo entender quem é que está aqui para eu poder fazer essa troca. E aí, a gente precisa entender o que que é produtividade de fato, né? Então, assim, produtividade, que é uma dificuldade que eu tive por muito tempo, na verdade, é produzir, né? E às vezes a gente acha assim, né? Ah, que produtividade é produzir. E aí a gente imagina já uma pessoa. Como é que tu imagina uma pessoa produtiva hoje? O que que passa na tua cabeça quando tu pensa assim, ah, aquela fulana lá, aquela pessoa é produtiva? A gente já imagina aquela pessoa que faz tudo, né? A pessoa que é produtiva, ela produz, ela produz, ela produz, ela faz. E na verdade a gente não é bem assim, sabe? Eu entendi com a minha vivência, trabalho em home office desde 2016 e tive o Rafa em 2018, metade de 2018. Eu tenho esse entendimento do que realmente é ser uma pessoa produtiva. E não é produzir, produzir que nem uma máquina o tempo todo, né? É a capacidade de Uhum. produzir o que é necessário, na minha visão, sabe? Produzir o que é necessário. E aí eu vou trazer hoje para vocês a ideia de dois papéis que são importantes, né? Que nós temos que entender, que é a questão de que nós não somos somente pessoas que. Nós não somos só mães e também não somos só profissionais, né? Nós somos um todo, mas a gente tem que enxergar esses dois papéis para a gente conseguir colocar em prática essa produtividade, de fato, né? Mas a produtividade necessária. Então, assim, qual é o papel da profissional produtiva? Qual é o papel da profissional produtiva, né? Então, eu vejo muito assim, ó, profissional, vendo uma profissional. Agora, esquece a parte mãe e vamos pensar na pessoa profissional. A pessoa profissional, ela tem uma. Ela é a CEO, ela é a CEO do seu próprio negócio, né? Então, o que que é ser CEO do seu próprio negócio? O que que é ser, ou então, além de CEO, o que que é ser uma diretora do seu próprio negócio, né? É a pessoa que tem um olhar estratégico para o seu negócio, tem um olhar tático para o seu negócio, tem um olhar operacional também. Talvez você tenha que colocar a mão na massa mesmo, fazer muita coisa. De repente, tu é uma só na sua empresa, né? Então, você é que faz as compras, você é que vende, você é que produz, você é que faz tudo. Ou se você trabalha numa empresa que você exerce várias funções, você tem que ter esse olhar, né, como profissional. O objetivo sempre é crescer como profissional. Então a gente tem que entender que existe essa questão de olhar, sabe, de ter essa visão estratégica, Anne. Não sei se tu concorda comigo, mas não adianta a gente querer só produzir, produzir, pega, sabe, faz uma lista de tarefas, tem que fazer isso, 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 começa a atropelar e apagar incêndio. Eu vejo muitas mães que empreendem ou que trabalham em casa vivendo dessa maneira, sabe, apagando incêndio porque não estão conseguindo dar conta. Vive isso, né? Se tu sente isso também. Não, é bem isso, assim, eu vejo, eu ainda não sou mãe, né? Então, eu já vejo essa dificuldade. Uhum. Tem a questão de que quando entra uma criança, quando tem mais tarefas, às vezes eu acredito que acaba surgindo mais tempo, né? Acaba o dia sendo um pouco maior, tu consegue até Uhum. encaixar mais coisas, né? Por mais que tenha mais uma função, mais uma tarefa ali de estar com a criança, mas são alguns pontos que a gente vai se adaptando para organizar.
Mas eu Uhum. me vi até pouco tempo atrás muito nisso, de que eu tinha que dar conta de tudo. E às vezes, Uhum. se dar conta de tudo que eu estabelecia para fazer num dia, tinha que ser naquele dia ali para fazer. Uhum. Hoje, já vejo que não é bem assim. A gente pode estar tendo um olhar na semana, né? Isso já dá uma Exato. alívio. Mas é bem como tu falou, assim, é ter que dar, a imagem que eu tinha até então era de ter que dar conta de tudo. E tem esse negócio que eu trabalho sozinha, não trabalho com uma equipe. Então aquilo que. Mas tendo a visão de que eu sou a minha empresa, mas eu tenho que dar Uhum. conta de tudo. E naquele Exato. tempo. E não é bem assim. Às vezes a gente pode também se dar ao luxo de não conseguir, ok. Vamos para a próxima tarefa, desde que Tem eu que ter um finalize. equilíbrio. Isso, o equilíbrio acho que é a palavra fundamental, assim, pra gente, e para conseguir Uhum. dar continuidade, né? Que se tu começa a entrar nesse looping, tu não consegue fazer o que ficou para trás e nem andar para frente, né? Fica meio que patinando, né? Então É, penso como nós não tu. somos máquinas, né? Exato. Isso é. E Anne, assim, quando eu não era mãe e eu trabalhava home office, já tinha, né, eu empreendo, na verdade, desde 2012, né? Então, desde 2011, na verdade. Então, é bastante tempo empreendendo, né? Só que eu, mesmo não tendo filho, eu tinha essa questão da produtividade. Então, às vezes tem mães também que se culpam o filho, os filhos, né? Ou se culpam assim, não tô conseguindo fazer. E só que, por outro lado, é uma questão de organização, sabe? Falta organização na nossa vida. E não é por causa do filho, não é por causa de nada. É uma questão a culpa maior é a gente parar e organizar. E às vezes a gente também acha que não tem tempo nem de organizar. A gente acha que, como a gente tem que ficar apagando incêndio, a gente não enxerga essa questão de que, que parar e organizar é importante para que as outras coisas andem tudo certinho, né? Então, assim, Uhum, isso que tu disse de olhar a semana como um todo, olhar quais são as principais tarefas da semana e ver que essas questões da semana, que vai ter algum dia que pode ser que não dê certo, mas tu tem horários e tu tem tempo para fazer, funciona. Então, assim, como que uma mãe pode ser produtiva, independente de, né? Como eu disse antes, eu não era mãe e não era produtiva, eu tô sendo muito mais produtiva agora na maternidade. Como que eu consigo uhum. ser muito mais produtiva agora na maternidade? Por uma questão de contar a história. Ela nasceu, diminuí o número de clientes, aumentei o meu ticket médio e fiquei com poucos clientes para eu conseguir dar conta. Então, o primeiro mês ainda tive ajuda de algumas pessoas, contratei algumas pessoas para que meu negócio não morresse. E ali acho que foi um mês ou dois, se eu não me engano. Foi um mês ou 2 meses ali, e depois eu toquei sozinha, né? E eu comecei a me deparar com essa questão de ter uma criança ali para cuidar e ao mesmo tempo dividir o meu horário e o meu tempo pro trabalho. No início foi uma bola de neve, né? Porque um pouco eu cuidava, um pouco eu fazia. A parte boa é que ele dormia muito, né, no início, então eu conseguia trabalhar bastante nesses horários que ele dormia. Mas acabou virando uma bola de neve porque eu não conseguia, por ele também não ter horários, porque quando o bebezinho não tem horário de dormir, horário, né? Fixo, assim. Então, eu acabei me embolando muito no início, até eu pegar o jeito dessa organização e dessa produtividade. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 pontos bem importantes, tá? Que me ajudaram nesse período para que eu conseguisse né, ir para frente. Então, assim, uma das coisas importantes é a gente identificar, como eu falei lá no início, os dois perfis que nós temos, tá? Que é o mãe e é o profissional. Então, assim, a produtividade, ela vem muito ela vai acontecer quando a gente enxerga esses dois perfis separados. Eu sei que nós somos um só, uma pessoa só, mas quando a gente enxerga isso separado e consegue exercer papéis, né, quanto a isso, no horário certo, sabe? Ter horário para tudo, organizar, ter uma rotina. Eu era uma pessoa que odiava rotina. Não sei se tu gosta de rotina, Anne.
Eu sou um pouco movida à rotina, assim, a rotina ela é, mas porque eu me sinto, quando eu não tô na rotina, eu me sinto desorganizada e isso já atrapalha o meu caminhar durante o dia, né? Então eu preciso ter pelo menos uma noção do que vai acontecer durante o dia. Não precisa ser aquela coisa rígida, mas eu preciso de uma rotina. Tina. Acho que travou um pouco ela. Oi? Tá me ouvindo, Anne? Agora tô. Falhou? Voltou, deu Ah, uma agora sim. travadinha, agora voltou. Sobre a questão da rotina, eu odiava a rotina, né? Então, quando eu fui para o home office, eu adorei, porque eu não precisava fazer horários. Só que isso foi um outro motivo que me ajudou a não ser uma pessoa produtiva. Então, eu percebi que para com isso, sabe? Coloquei na minha mente, para com isso, para com essa ideia de que você não gosta de rotina, né? Começa a colocar o rotina como algo bom e colocar a rotina alguns, sabe? Então, por que que não, eu dizia que eu não gostava de rotina? Porque eu gostava, por exemplo, de ter a liberdade de, sei lá, de tarde, tirar umas 2 horinhas da tarde para ler um livro, para fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com o meu negócio, né? Ou para sair, para tomar um café, fazer alguma coisa ali daquela rotina. E eu percebi que eu poderia ter uma rotina e mesmo assim colocar isso, sabe? Colocar isso na minha rotina. Só que até cair a ficha disso, deu coisas que eu gostaria no meu dia e que teriam que estar dentro dessa rotina. Como mãe, né? O primeiro ponto. Opa, falhou. Deixa eu ver, ela deve voltar. Uhum. Deu uma travada agora. Vamos ver se daqui a pouco volta. Deixa eu ver. Travou, Cissa. A minha internet também não andava muito boa. Vamos ver. Oi, Anne, Oi, voltei. eu te escuto, mas a tua imagem tá travada ainda, mas eu tô te escutando. Tá, então vamos lá. Eu acho que vamos Daqui a continuar pouco acho então. que vai. É, aí tu me avisa. Se ficar muito tempo travada, de repente eu saio e entro de novo. Mas Tá. caiu minha internet, ó, alguma coisa deu aqui. Essa É, semana tá assim. tá, desde a semana passada eu tô Desde com um semana problema. passada. Eu também tava aqui. Hoje eu escapei pra casa da mãe pra Sim, conseguir. mas vamos lá, olha só. Então, eu estava falando sobre como uma mãe pode ser produtiva e trouxe o exemplo para vocês de que, né, antes eu estava tendo um problema mesmo. Antes de ser mãe, eu já tinha um problema da produtividade. Depois que eu tive o filho, eu tive que me regrar e enxergar os dois papéis e ver que eu precisava me organizar como mãe, como profissional, né? Tá me ouvindo? Ainda continua a tua imagem travada, mas eu tô te ouvindo direitinho. Tá, então como Como mãe, a Ju disse, o frio tá congelando até os cabos da internet. é verdade. Eu não tô enxergando os comentários, alguma coisa deu aqui. Mas Tu vamos lá. queres sair e voltar de novo? Pois é, eu não enxergo os comentários, eu não consigo ver o que estão falando, né? De Deixa repente tu eu. sai, Tá, eu vou tu tentar clica de no novo. e aí eu te convido, tu me convida de novo. Tá. Deixa eu chamar ela agora.
Deu, agora eu consigo te ver. Ah, agora sim. Ah, então tá. Agora eu te enxergo também. Não tava te vendo antes. Tá, então, então a gente tem que ter esse olhar, tá? Para esses dois pontos bem importantes, que são esses dois papéis que nós temos. E assim, como mãe, o que que você quer, né? Então, eu quero ter mais tempo com meu filho. Quais são os objetivos? E tu sabe que a longo prazo isso vai auxiliar na vida dessa criança, né? Então, não quero que ele assista tanta TV, eu quero ter tempo com ele, eu quero, enfim, daí tu vai colocando essas prioridades, escreve isso num papel, coloca tudo que você quer em relação a essa criança, né, a esse filho que você tem, e aí você vai saber quais são as tarefas da semana que você tem que fazer. Então, por exemplo, no meu caso, né, o meu filho assiste muita TV, e eu identifiquei no decorrer do tempo que eu não gostaria que ele assistisse tanta TV. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei como prioridade minha tirar ele da TV durante a semana, mas para isso eu tenho que enxergar aqui é o papel da mãe, não é o papel da empresária. A Uhum. empresária, a profissional, o que que a profissional quer? A profissional quer produzir, a profissional quer trabalhar. Então a profissional não olha para o filho que está olhando televisão, né? Então, assim, eu tenho que colocar aqui o papel da mãe e exercer isso. Então, são atividades que eu tenho que colocar durante a semana. Cissa, como é que tu faz isso, Cissa? Porque tu tem um monte de coisa. E realmente, assim, as minhas tarefas, né? Eu tenho muita coisa no meu dia. Então, eu não tenho só os cursos online, que já demandam um monte de tarefa, né, Anne? A Anne sabe que a Anne também é infoprodutora, sabe como é que é, né? Escrever texto, é gravar vídeo, é criar E estratégia de refaz, e faz de lançamento, novo. é muita coisa. Então a gente tenho essas tarefas, né? Mas eu também atendo clientes, eu tenho mentorias, né? Uhum. Faço quase que todos os dias eu tenho muitas reuniões, então acontece que a rotina ela é bem pesada. Então assim, eu decidi nesse ano que o Rafa voltaria para a escola. Ele foi para a escola com 11 meses, porque daí eu comecei a crescer, o trabalho começou a aparecer, então com 11 meses eu coloquei ele na escola e depois veio a pandemia quando ele tinha 2 anos e pouco, eu acho. Não, não, não. Antes dos dois. 1 ano e 7 meses, eu acho. Veio a pandemia e aí ele não foi mais. Então, assim, nesse período que ele foi na escolinha, me ajudou muito. São 4 horas, né? Então, nessas 4 horas eu trabalhava e depois, nesse outro horário, eu tinha que trabalhar igual, mas eu trabalhava com uma carga horária bem menor. E aí ia intercalando. Às vezes eu atendia cliente e ficava com ele junto, às vezes eu chamava a minha mãe, né, que mora aqui perto, então de vez em quando ela me ajudava, mas não era sempre também, porque ela também trabalha o dia todo. Então, né, às vezes dava, às vezes não. E aí eu tinha que ir me ajustando nessa rotina de trabalho com o filho. E tudo bem, até porque só 4 horas de trabalho não tem condições. Eu preciso de mais, né? Então, eu levei esse ano todo até 1 ano e 7 meses. Foi assim, depois que ele saiu da escola, eu me apavorei. Daí eu pensei, e agora, né? Eu vou ficar com o Rafa o dia todo em casa e eu tenho que trabalhar. Então, eu tive que fazer essas pausas durante o dia, de vez em quando, para atender ele. Então, a mãe, o papel da mãe, né, que é esse papel aqui que eu estava mostrando para vocês, parava em alguns momentos do dia e atendia o Rafa. Então, assim, eu dava atividades para ele, do tipo, agora é o horário que tu vai desenhar num papel. Então, eu sabia que ele não ficava muito tempo desenhando. Então, eu sabia que ali ia durar uns 30 minutinhos, 20 minutinhos. Então, eu aproveitava nesses 20 minutinhos, eu sabia que eu tinha que fazer um planejamento, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu focava nesse horário e fazia o que tinha que ser feito, tá? Então, assim, a gente ia organizando isso, eu ia organizando isso, e às vezes o meu marido me auxiliava também, porque ele também fez home office em alguns dias, não era sempre. E aí a gente ia intercalando, ele ia me auxiliando. A gente tem que ter pessoas para ajudar, né? Eu vejo dessa maneira. Eu sei que nem sempre é possível. Então, por exemplo, tem dias que eu preciso de ajuda e ninguém pode. Meu marido não pode, minha mãe não pode. E eu tenho quem fica, né? Quem tem que se virar é a mãe. Então, lá vai a mãe ficar e dar um jeito de atender cliente, fazer reunião. Eu já fiz reunião, mentoria, um monte de coisa com ele junto, que ele me chamou live,
que ele me chamou, que eu tive que parar, sabe? E faz parte, né? Não tem o que fazer. Eu acho que as pessoas que têm que entender aí do outro lado. Isso é. Mas o Já vi importante é alguma trabalhar. a tua com ou pedindo pra ir no banheiro, ou pedindo um suco, alguma coisa. É isso. E é como tu fala, assim, cabe a quem tá do outro lado da tela ter um pouquinho de paciência também, que é Empatia. vida real, né? Ter a empatia de, Exato. de saber que não, que eu tô no meu lado profissional aqui, mas em paralelo tem uma mãe, tem uma criança ali. E ele Exato. como ele é novinho, ele ainda exige de ti, né, uma atenção, né? E para ele Uhum. é um pouco complexo. Minha mãe tá aqui, mas não tá aqui, né? Tá falando É. com outra pessoa ali, que eu não tô vendo, às vezes, essa outra pessoa Uhum. não pode me dar atenção, né? Então, eu sempre achei muito legal essa tua postura, né? De atender ele no que ele queria, pedir pra ele Sim. esperar um pouquinho. E o dia que não desse, tivesse que encerrar a live, beleza, vamos encerrar, né? O pessoal Uhum. é compreensível quanto a isso. Às vezes a gente fica meio assim, receosa, ai meu É. Deus, o que vão achar? Mas todo mundo entende. E eu acho que dá até uma conexão maior com a pessoa, Uhum. principalmente se é uma mãe que está do outro lado, que não, ó, realmente dá para eu continuar, dá para eu tentar, e imprevistos acontecem, né? Situações Sim, com assim. certeza. Com certeza, eu acho que a gente também tem que, nós mães, temos que ter empatia com nós mesmas, né? Então, às vezes a gente espera do outro, eu quero que os outros tenham empatia comigo. Mas às vezes está faltando você ter empatia contigo mesma, você entender que talvez não é o momento de tu ser aquela pessoa ultra power, mega produtiva. Não vai. Agora não é o momento de tu ser a pessoa mais produtiva, a pessoa que mais tem resultado. Não é o momento, porque agora tu tem outro papel que tu tem que exercer, né? E que vai chegar a fase que tudo bem. Então, por exemplo, o Rafa, daí eu tava contando pra vocês, né? Ele ficou na escolinha até o ano e 7, depois deu a pandemia, aí agora com 2 anos e 7 ele voltou pra escola. E ele tá fazendo 3 aninhos agora, então ele tá na escolinha e tá me ajudando muito. Então ele fica lá na escolinha de manhã, inclusive ele tá almoçando na escola. Então isso foi outra decisão que eu tomei. Claro que o negócio ele tem que estar rodando e funcionando para eu conseguir pagar isso. Então, como o meu negócio está rodando, está funcionando, eu consigo pagar o almoço para ele almoçar na escola, é muito melhor. Eu não preciso me preocupar com esse horário do almoço, de trazer algo para ele, né, uma salada, alguma coisa saudável, porque eu sei que na escola estão dando isso para ele, né? O que cabe a mim é trabalhar a ponto de eu ter recurso para pagar para ele ficar lá, para ele se divertir, aprender, ter contato com outras crianças que ele não estava tendo, ele estava muito em casa. Uhum. Então, isso, por um lado, pesou, né? Porque pesou também a questão, claro, que passou na minha cabeça, né? A pandemia, e agora, né? Melhor eu deixar ele em casa, né? Mas a gente Sim, tem esses dois papéis. E para mim, assim, é importante a gente ver que, como profissionais, nós também temos os nossos sonhos, a gente também tem as nossas metas, né? Então, eu vejo assim que tem muita mãe que acaba deixando de lado os sonhos e as metas por causa dos filhos, mas a gente pode tentar conciliar isso, talvez não se cobrar tanto, ser uma profissional perfeita, né? Tem muita mãe que se preocupa com isso, né? Então acaba não fazendo porque não é perfeita, não consegue trazer essa perfeição. E aí acaba morrendo o sonho, o negócio, porque não consegue conciliar isso e não se cobrar tanto, sabe? Eu vejo muito por esse lado. Eu já passei por isso, pensei, na verdade, pensei em negociar isso, né? Mas eu vi que o meu negócio era inegociável, é inegociável, e não significa que eu estou sendo uma má mãe, significa que eu estou sabendo levar os dois papéis numa boa, né? sim. E é legal essa tua reflexão, porque às vezes vem essa questão da culpa, né? De, eu quero ser produtiva na minha profissão, se eu tô tendo, por exemplo, um home office, mas eu tenho uma criança. Mas Uhum, essa mãe, ela não consegue enxergar que na ideia que ela pensa, ela pode ser egoísta com ela mesma, né? Mas ela não pode ser com a criança. E não é assim, né? O uhum, tempo que tu tem para cuidar de ti é super válido, é importante, é necessário. E a uhum, criança também, esse momento que ela vai para a escola, ou esse momento que tu deixa uma atividade ali para ela, tem um momento dela, é importante para ela também. uhum, Porque as crianças também precisam ter esse momento delas, né?
Eu é me ponto. culpava muito por isso antes. Eu me culpava de, meu filho tá ali, tá desenhando sozinho, tá brincando sozinho com os carrinhos dele, e ele gostaria de. Ele me chama às vezes, e às vezes eu não posso, às vezes eu digo não mesmo. E no início eu me culpava muito, eu ficava assim, principalmente na pandemia, que era o dia todo em casa, né? Uhum. Eu pensava, eu preciso estar mais com ele, né? Mas eu também entendia que isso era bom para os dois lados, né? Então, Sim, existem os dois lados, tem que ser bom para os dois lados. Enfim, daí depois ele voltou para a escola e já ajustou isso, né? Esse tempo de manhã, então, ele fica lá, eu produzo muito à tarde que ele volta para casa. Ainda assim, às vezes eu tenho reunião, às vezes eu faço, eu tenho que, né, trabalhar, eu tenho que fazer várias coisas, então eu vou me ajustando. Então, assim, eu converso com ele e falo, agora, filho, tu vai comer. Então, eu faço assim, ó. Eu pego atividades que eu sei que ele tem que fazer, como, por exemplo, ele tem que comer. Então, filho, agora você vai comer. Então, tu vai comer esse bolinho. Eu sei que ele vai demorar uns 10, 15 minutinhos para comer. Eu sempre pego esses 10, 15 minutinhos que ele tá comendo para fazer algo. Então, eu olho nas minhas tarefas o que que eu consigo fazer em 10 minutos, em 10, 15. aham, Eu consigo atender aquela cliente, consigo ouvir aquele áudio e mandar e responder aquela cliente. Eu consigo nesse tempo escrever um e-mail. Eu consigo nesse tempo. Só que eu já tenho organizado o que que eu tenho para fazer. Então, assim, lá no início da semana, eu olho isso como um todo. Então, já vou para a segunda dica de como ser uma mãe produtiva, que é essa organização. Então, assim, eu defino tarefas para os dois papéis. Então, tem um momento, por exemplo, que eu vou marcar de sair com o Rafa, uma vez por semana, à tarde, eu tô saindo com ele. Então, ele vem para casa, eu pego ele a 1 hora da tarde na escola, daí eu chego em casa, eu ajeito alguma coisa, às vezes eu atendo algum cliente rapidinho, sabe, faço algum atendimento rápido no WhatsApp, enfim. E aí ele já sabe que às 3 horas a gente vai tomar um café, sabe? A gente vai sair, a gente vai fazer alguma legal. coisa. Ele adora, né? Ele ainda não sabe, ele não entende ainda que sexta-feira é o dia que a gente faz isso à tarde, né? Às 3 horas. Mas quando eu falo, ele já lembra, né? Então ele já fica feliz. E é uma vez por semana. É o que eu consigo hoje. Gostaria de fazer mais? Gostaria, com certeza, mas eu não posso hoje. Então, né, mais ou menos assim que eu vou fazendo. Nos outros dias ele fica comigo e a gente vai intercalando. Às vezes eu consigo ajuda da minha mãe, até eu falo no próprio Stories, eu mostro essa minha realidade nos Stories, né? Eu mostro para as minhas seguidoras que hoje eu tive que chamar a mãe para me ajudar, porque tá punk aqui. E agora que eu tô fazendo o lançamento do meu curso, que eu vou fazer a semana do dia 12 até o dia 15 de julho, essas semanas anteriores ao lançamento, elas são bem apertadas. A Anne sabe como é que é. Sim. Então, eu tô cheia de tarefas, cheia de vídeo para gravar. Eu edito os meus próprios vídeos. Então, não é fácil fazer isso. E aí tem toda essa demanda que acaba que a gente acaba tendo e que tudo bem, sabe? Tem semana que vai ser mais difícil. Tem semana para mim que eu sei que, por exemplo, essa semana na sexta, eu sei que eu não vou conseguir sair com ele porque eu tô nessa semana correndo. Mas sabe que o que passa na minha cabeça é que eu estou fazendo o meu papel nesses outros tempos, entende? Aham. E a gente vai tendo esse equilíbrio, né? Então a organização ela é super importante, né, Anne? Sim, e isso que tu falou ali, tipo, na sexta-feira tu estabelece um dia de repente fazer uma atividade diferente fora de casa. Mas eu sempre tô acompanhando assim, se eu vejo que durante a semana tu tem os momentos com ele em casa, de brincar com ele. E isso já Uhum. é super importante também, né? Que é, às vezes a gente tem essa ideia de, de fazer uma atividade especial, a gente precisa mirabolar alguma coisa, mas não, quanta coisa que dá para ser feito em casa. Essa semana Sim, até tu postou, né, uma coisa assim da pista de carrinho, né, que tu foi trouxe mudei aí a a questão da forma. criatividade, né? De que isso tu tá desenvolvendo em ti, a gente não percebe, mas a gente desenvolve a gente, acaba nos desenvolvendo algumas habilidades brincando com a criança. E a criança por si só, em estar contigo ali naquele momento, meu Deus, já é muito rico, né? Sim, Mas com a certeza. gente sempre quer buscar, né? Acho que depois dessa pandemia toda que a gente está passando, em casa, em casa, em casa, agora que ele começou a ir mais para a escola, então quer buscar algumas atividades, algumas alternativas diferentes fora de casa, né?
Com Mas certeza. sempre lembrar também assim que tem momentos em casa que a gente pode fazer diferente, né? Pode só Isso. ficar brincando em casa, estar com a criança ali. Eu ia Isso é comentar que, inclusive, o Rafa, para ele não precisa muita coisa, eu acho que para as crianças todas não precisa, né? Então, assim, quando eu falo para ele, tá, filha, a mamãe agora tem um tempinho para ficar aqui contigo, o que que tu quer fazer? Ele quer correr pela casa, ele quer que eu corra atrás dele, brinque, ele pega-pega, sabe? Coisa que às vezes eu penso assim, ah, ele vai pedir para passear, ele vai pedir para sair, ele vai pedir para fazer alguma coisa que eu não posso agora, sabe? Aham. Mas não, ele não quer isso, ele quer que eu brinque com ele na forma mais simples que puder, né? Então isso é legal. Ahn, eu acho assim que tem que ter esse equilíbrio e tem que colocar horário para tudo, assim, mesmo que Aham. seja chato essa questão de colocar horário, mas tem que colocar. Então, eu era chata da rotina antes de não gostar e agora eu sou a chata da rotina de gostar de rotina. Então, hoje eu gosto e eu incentivo todas as minhas alunas a terem rotina. Porque essa rotina vai te ajudar a ter sucesso no teu negócio e ter sucesso também se você é mãe, né, em todas as outras áreas da tua vida. Tem um livro que é o Poder do Hábito que fala isso, né? Quando tu organiza uma área da tua vida, um hábito que tu coloque em ordem, que tu consiga exercer aquilo, que aquilo tem até um nome que é, esqueci agora o nome, mas tem um grande hábito que tu coloque ali na tua vida, que tu consiga colocar e exercer, as outras coisas vão se encaixando, vão se organizando. É muito engraçado isso, mas super funciona. Então, um hábito que eu coloquei na minha vida é acordar mais cedo, né? Então, isso era uma coisa que para mim era super difícil, super, super difícil. E eu coloquei isso na minha vida como um hábito porque eu sei que isso é importante para mim, esse tempo, né? Esse tempo que eu tenho para mim. E aí eu acho que se toda mulher fizer isso, consegue também parar de enxergar esses dois papéis nesse período, coloca uma rotina, isso te ajuda, porque daí tu cria essa rotina, tu sabe que nesse momento tu vai fazer alguma coisa por ti, tu vai enxergar, tu vai olhar as tarefas do dia, tu vai organizar a tua agenda nesse momento, talvez, tu vai fazer uma oração, tu vai, né, ler algum livro, tu vai fazer coisas ali, eu falo muito do milagre da manhã, né? Então tu vai Sim. fazer, de repente, um milagre da manhã, e aí nesse período isso tudo vai te ajudar a te organizar e ter uma rotina produtiva. Então, porque nesse momento tu olhou as tuas tarefas, tu sabe o que tem para fazer. Então é isso, assim, eu acho que organizando essas rotinas e organizando isso, tendo um olhar para ti como mãe, como empreendedora ou profissional, né? E como mulher também, eu acho que não tem como dar errado, né? Sabendo também se respeitar. Então, por exemplo, eu sei que essa semana tá bem difícil, eu vou dar o meu melhor, tá bem corrido, mas eu tô já pensando assim, ó, calma, Cissa, calma, que semana que vem já vai melhorar, né? Então, essa semana tu vai ter que dar mais de ti mesmo. Não se preocupa com isso, né? Não vai ser para sempre assim, a tua vida não vai ser sempre corrida dessa maneira. Semana que vem já vai melhorar, já vai desafogar uns dias ali, né? Não o dia todo, óbvio, mas alguns momentinhos tu vai conseguir respirar um pouco mais, né? E se permitindo, né? Não, é legal, é isso por causa que a gente se cobra muitas vezes. Um dia que tu não conseguiu fazer tal coisa, já fica aquilo ali se martirizando, né? Mas é que nem, eu acho que é que nem o se sentir bem, né? Tem dia que a gente não acorda legal. Tem dia que pode Uhum. ser que a gente não acorde com uma inspirada. Tem dia que a gente não consiga fazer ele produtivo. Mas se analisar, em alguma outra coisa a gente conseguiu fazer bem, né? Às vezes o parar Exato. também um pouco, né? Desacelerar um pouco, isso também é algo produtivo, né? A gente está dando uma Sim, calma para nossa mente para poder novamente entrar em cena, entrar em ação. Às vezes, não tá dando certo o negócio. Até foi contigo, eu acho que eu tava em época de lançamento, que alguns stories tu falou de não tá dando certo aqui, dá uma volta, né? Sai para dar uma volta, quando tu sim. retornar, tu já vai ver que o negócio já vai fluir e é assim que acontece, né? Às É, vezes tá dando certo ali, pega a criança, dá uma voltinha com ela, ou então vai brincar de alguma coisa, ver novos ares, enfim, e volta que exato. tende a melhorar. E esse papel de mãe também vai estar aquecendo o teu coração, né? Porque tu tá fazendo alguma coisa pelo teu filho naquele momento ali, tá fazendo com ele, que é algo que tu gosta também, que tu ama. E isso é legal. E a terceira dica de como ser uma mãe produtiva tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é a parte de olhar para você como uma mulher.
né? Não só como a mãe e como... Porque eu toquei muito no assunto aqui, mãe e profissional. Porque para organizar e ter uma vida produtiva, principalmente como uma profissional, tu tem que olhar esses dois papéis, né? Mas a gente também tem que entender que existem momentos da nossa semana que a gente tem que colocar para nós, né? Então eu falei desse momento de manhã, talvez, que é um horário que ninguém da casa acordou ainda, né? Pode ser uma hora mais cedo que todo mundo, ou então tu pode, se tu não gosta, não consegue, né? Não tem jeito de fazer de manhã, pode fazer à noite, tem que ter algum período, e talvez não todos os dias também, pode ser uma, duas vezes por semana, de ter um momento só teu. Não pensando que você agora é mãe nesse momento e nem como profissional, mas é seu, sabe? Eu ainda Uhum. acho importante, a minha dica é vocês fazerem isso todos os dias, né? Eu sei que às vezes a vida é muito corrida mesmo, mas pelo menos uma hora por dia que você faça algo que você ama e que seja seu pra ti, já vai te ajudar nisso também. Porque daí tu não vai estar naquela coisa do tipo, só estou exercendo papéis. Mãe, empresária, né? Não sou empresária, eu tenho costume de falar empresária, porque minhas seguidoras são empresárias, né? Mas profissional, né? Então, não só como mãe profissional apagando incêndio, como eu falei no início da live aqui, mas também pensando que eu tenho o meu tempo para mim, e isso vai te ajudar a manter esse equilíbrio e essa vida produtiva, né? Então, são essas três dicas, eu vou repetir. Como ser uma mãe produtiva, né? Olhar para você como mãe e empresária ou como profissional, né? Então, olhar para você como mãe e profissional, ver que você tem esses dois papéis, e aí já vem a segunda dica, que é definir tarefas para cada papel, organizar essas tarefas, né? Tem uma dica muito legal que eu faço, que também pode ajudar vocês, que é todo domingo eu organizo toda a minha semana, né? Que eu até não falei antes. Então, eu organizo essa semana, eu sei estrategicamente, de acordo com o meu andamento, porque como uma vez por mês eu organizo o planejamento do mês, eu sei já mais ou menos o que vai ser aquela semana ali, né? Uhum. Só que eu também tenho tarefas e coisas que eu tenho que ir exercendo, e aí eu coloco isso tudo dentro de listas, né? Então tem uma agenda que eu estou usando agora. Eu não sou muito da agenda de papel, eu gosto muito do digital, né? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma agenda agora que eu tô usando, porque eu uso a agenda mesmo do Google. Sou muito digital, assim, então eu até gosto da agenda do Google porque tá no celular, tá no computador, tá em tudo que é lugar. Então eu não Uhum. perco e ela me notifica, me manda notificação de todas as minhas tarefas, as tarefas não, todos os meus compromissos, reuniões, né? Enfim. E as tarefas, então, tipo assim, agora eu vou dedicar uma hora, 2 horas para um cliente X. Tá? Então, nessa uma hora, 2 horas, eu sei as tarefas que eu tenho para fazer. Então, essas tarefas estão tanto no digital, porque eu tenho lá no Google, dentro do Google, no calendário do Google, tem as tarefas. Então, lá tu consegue colocar tarefas para te ir olhando, e daí tu põe datas, e aí tu vai dando check lá, e, enfim. Mas eu gostei muito da ideia desse tipo de agenda aqui. Não sei se vocês vão enxergar. Deixa eu tirar o filtro para vocês enxergarem. Que é que a gente consegue olhar a semana, tá? E é muito legal porque a gente consegue, por exemplo, assim, ó, a gente vai colocando as tarefas e vai pintando o que foi Uhum. feito. Então, eu acho muito legal a gente conseguir enxergar isso, sabe? Como um todo, assim, olhar para a semana. Ah, eu tenho tudo isso aqui para fazer. Então, aconteceu alguma coisa na segunda, digamos que o filho se machucou, enfim, sabe? Surgiu alguma coisa, um imprevisto. Eu sei que eu posso pegar essa tarefa de segunda, passar para o outro dia e organizar, e isso te traz uma previsibilidade e te traz uma calma, porque a gente tende a deixar tudo na cabeça, né? É natural do ser humano achar que a nossa cabeça é uma grande memória de computador, né? Que vai decorar tudo, vai lembrar de tudo. E na verdade, não. Então, eu acho assim que quando a gente coloca no papel, a gente desafoga a nossa mente, né? Tem livros que falam até sobre isso. Então, a gente desafoga a mente e aí a gente consegue ter uma mente mais tranquila para a gente conseguir ser produtiva. Não vamos nunca ser produtivas se a nossa mente estiver cheia de coisa, de informação,
não sei por onde começar, é muita coisa. Segunda-feira agora, inclusive, aconteceu uma coisa que eu acho que é legal de compartilhar com vocês, que, gente, eu não sei o que aconteceu segunda-feira, não sei como é que foi com vocês, mas segunda-feira de manhã foi um bombardeio de mensagem no meu WhatsApp, de cliente, de todo mundo falando, porque segunda-feira é o dia oficial das pessoas né, voltarem à rotina, né? Então, tipo, já começa a pensar em tudo, e a gente tá indo também pro final do mês, então segunda-feira foi uma loucura. E eu fiquei bem louca, sabe? Eu fiquei, meu Deus, eu tenho muita coisa pra fazer, cheio de mensagem pra responder, e eu sabia das coisas que eu tinha colocado já, né, pra fazer. E aí eu consegui respirar fundo e pensar, não, calma, responde as mensagens, tranquiliza, né, os clientes, enfim. E aí, isso aqui, essas tarefas, tu consegue passar aqui mais pra frente, ó, tu tem um respiro aqui, tu tem não sei o quê, sabe? Então, é em conjunto as tarefas, eu trabalho elas em conjunto dos compromissos lá no calendário do Google, tá? E é assim que eu vivo, tá? É dessa maneira. Tem algumas pessoas que pensam que é uma loucura. Eu tenho primas que pensam assim que é uma loucura a minha vida, né? Porque como é que tu consegue, né, trabalhar e com filho em casa e tudo mais? Mas eu soube levar, sabe? Eu acho que eu vejo dessa maneira, assim. Eu soube levar, para mim não é um fardo, para mim é algo maravilhoso. E eu acho que no decorrer do tempo, eu fui me organizando e aprendendo, né, nessa caminhada. Legal. Esse esquema, eu uso esse esquema também de fazer a rotina na semana, assim que eu possa ver, e ir riscando coloridinho. E é incrível como é uma coisa boba, mas isso te dá um Eu achava bobo, incentivo. tá? A gente vai. Eu achava. Todo o cheque que eu vou dando ali, não, consegui essa tarefa, isso vai dando É uma maravilhoso. motivação, né? E uma sensação de, poxa, consegui, conquistei, né? Tava Sim. dentro do previsto aqui, deu certo, né? E é uma estratégia boba que a gente às vezes acaba não fazendo, mas dá muito certo, né? E E essa de enxergar a semana é muito legal. Ó. Até por isso que eu trouxe a dica para vocês desse tipo de agenda. Agora não tem mais agenda disso, tem até, eu vi na papelaria que tem até uns cadernos que são mais compridos, assim, que tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que é que tu consegue enxergar a semana, né? E sim, eles são compridinhos, assim, para te ir colocando as tarefas do dia. isso é. Bem Até no legal. começo, quando eu comecei a fazer assim, eu ficava perdida de ter noção de tempo que eu ia levar para fazer tais tarefas. Ah, Aí sim. me deu a sacada de não, eu posso, ó, eu tenho que fazer tais coisas, isso e isso nessa semana, eu vou distribuir. Mas nada impede que se uma coisa ficou muito carregada na segunda, que eu termine ela na terça, né? Uma coisa Uhum, não vai impedindo a outra. E aos poucos a gente vai entendendo o nosso ritmo, o que que eu dou conta, o que que eu não dou conta. Porque uhum. quando tá na cabeça, é como tu falou, na cabeça é tudo perfeito, né? Em um dia eu Sim, faço as tarefas da semana toda, né? Só que não, né? só Então, que quando não. tu coloca a se organizar, a começa a colocar no papel, se organizar e vai dando esse checklist, isso é motivador, né, pra gente conseguir a ir dando conta das tarefas, né? Mas É bem isso. a sacada, eu acho mais incrível que eu achei foi essa do papel mãe e papel profissional. E se for Uhum. ver, a gente pode ir fazendo para outros viés, né? Meu papel, se eu sou casada, meu papel de esposa, o meu papel de filha, Sim, né? O meu papel de, enfim, porque a gente tem e vários colocar papéis. isso e colocar isso nas nossas tarefas, né? Não só pegar a agenda e colocar só as tarefas dos compromissos de trabalho, né? Mas colocar aqui, por exemplo, eu quero tirar um tempo para mim essa semana para arrumar o cabelo, para fazer a sobrancelha, Uhum. e pensar tudo, né? Esse aqui é o papel eu, né? O meu papel pra mim é algo que é bom pra mim, que aumenta a minha autoestima. Tu sabe o porquê das coisas. E aí colocar também ali, com o marido, né? O que que eu posso fazer com o marido? Posso organizar um jantar, né? Não sei. E aí vai colocando ali nas tarefas. E aí tu vê, assim, fica tranquila. Eu acho que essa tranquilidade que gera produtividade. Porque tá tudo organizado, tu enxerga como um todo, tá tudo ali no papel, sendo, né, perfeitamente organizado. E como tu falou, né? É uma engrenagem, né? Quando começa uma área dá certa e outra vai dando, e quando tu tem essa organização toda, que tu consegue encaixar meu papel mãe, meu papel filha, meu papel mulher, né? Esposo,
enfim, com ele ali, o meu papel de dona de casa, o meu papel de Uhum. empresária, isso tudo vai contribuindo para tu conseguir dar um checklist, né? Não que tu não possa falhar em nenhum momento, mas às vezes a gente quer dar atenção um pouquinho para cada Uhum. ser e cada papel que tu faz, e isso contribui bastante, né? Ó, a É, Grace até tu falou gostou, tava sobre a falando Grace, querida. A Grace é minha aluna maravilhosa. ai, Mas legal. olha só, a gente, o que eu ia complementar que tu disse ali, sobre o dona de casa, né? O papel dona de casa. Então, eu tenho na minha agenda, não é nem nas tarefas, né? Mas assim, por exemplo, se na tarefa ali, às vezes, por exemplo, eu sei que o que eu tenho para fazer é que tem muita coisa da casa que já tá na minha cabeça porque virou rotina, eu já nem preciso De mais pôr no automático. papel. Então, eu sei que a gente lava a roupa na terça e na sexta, né? Eu sei que sexta eu vou lavar um pouco mais de roupa. Eu falei louça ou roupa? É roupa, né? Roupa. Fiquei perdida agora. Então eu sei dessas questões, né? E a gente vai organizando assim. Mas, por exemplo, assim, eu tenho na minha agenda o horário para fazer isso, que é o horário de manhã cedo, né? Então, antes de qualquer coisa, eu faço essas coisas da casa de manhã para não me preocupar durante o dia, assim. Então, dou uma organizada, na casa, sabe? Esse tipo de coisa de manhã cedinho. Não, show de bola. Ó, a Suelen ali do Clube Woman é outra também que eu admiro, que é estilo Aham, isso aí, que é mãe, empresária, tá no marketing digital aí. aham, Mais uma querida. pro time, né? Adoro a Su. Mas Cissa, acho que dá pra gente então ir finalizando, né? Acho que foi, nossa, muito produtivo, assim. Acho que tem várias dicas legais, até eu gostei bastante das dicas. Quero então te agradecer, né, pela disponibilidade, mesmo tendo várias tarefas e tendo momentos também agora mais à noite começa a desacelerar, ou não, né? Ou tem dias que a É, gente vai até mais tarde, né? não, mas eu tenho. Isso é uma coisa que eu tenho feito, sabe? Desacelerado à noite, porque eu tô acordando muito cedo. Então, se eu não fizer isso, de manhã eu tô uma ameba. Não, legal, então. E muito obrigada, então, né? Eu que Quando, agradeço. quando quiser fazer mais lives, as portas estão sempre super abertas. E contamos para de repente, uma próxima vez que a gente possa conversar mais. E quem Com ainda não certeza. segue a Cissa, super siga ela, tem várias dicas legais, além do marketing digital, mostra a vida dela de mãe, e vocês vão se identificar, se conectar com vida real, né, Cissa? É. Não, e eu também, assim, quero aproveitar o momento para te parabenizar, né? Eu sei que tu tá aí ensinando muitas mães e teu papel é super importante. A gente se culpa muito, não sabe como lidar com a criança, né? E eu acho que é bem importante ter pessoas que tragam esse conhecimento, sabe? Tragam essa segurança para a mãe. Eu adoro te acompanhar também, e quem me segue aqui, que está na live, eu também indico que acompanhe a Anne, porque ela é maravilhosa. Eu aprendo muito, muito mesmo. Ah, legal. E, e a Anne tá, não sei, tu vai lançar como é que tá no o Vai teu começar o infoproduto? pré-lançamento daqui a pouco. Em metade de julho vai ter o segundo lançamento Uhum. do Lupa na Ah, Criança. legal. E o teu tá chegando, Legal. né? Aham, eu vou fazer, então, 3 dias Na verdade, eu tô num treinamento gratuito, né? Que são 3 dias, dia 12, dia 13, dia 15, às 8h48. Nesse treinamento eu vou falar sobre desbloqueio digital, né? Então, eu sei que tem muitas mulheres que estão bloqueadas, não sabem como se posicionar no Instagram, né? Estão travadas ali na questão de gravar vídeo, de aparecer, de encontrar e atrair o cliente ideal no Instagram, então eu falo muito sobre isso. Tá vindo muita coisa boa por aí, e aí no dia 15 eu abro as vagas do meu curso, que é um curso e mentoria, né? E o nome eu mudei agora, né? Porque eu fazia antes Top Marketing, e agora vai ser Desbloqueio Digital. E aí nesse curso e mentoria vai ser um intensivão, assim, só para resumir para vocês. É um intensivão, assim, então eu vou dar um mês de aula, 2 vezes por semana, uma aula um pouco mais puxadinha, de 2, 3 horas. E aí a gente, nessas 2 vezes por semana, vão ser, então, 8 encontros, e é um intensivão para a mulher pegar esse mês e colocar, né, colocar para quebrar aqui no Instagram e vender os seus produtos e serviços, né? O objetivo é vender, é faturar.
E eu tô super feliz porque é um formato diferente. Eu já entregava antes curso gravado com mentoria de 3 meses, mentoria a cada 15 dias. E aí eu mudei esse formato agora para esse intensivão de 1 mês, porque eu sei que essa mulher precisa acelerar o processo dela. E aí, nesse 1 mês, eu entrego esse conteúdo, mas a pessoa tem 1 ano de acesso aos conteúdos. Bem legal, tô bem feliz. E conto com vocês, né? Quem tá aqui assistindo, que quiser participar. Lá no meu link da bio é só se cadastrar que você recebe as notificações das lives. Ah, muito legal, então. Então, tá, Hum, aproveitam. E só um parênteses, assim, eu participo do CESI, né? Que é um dos produtos da Cissa, e a linguagem que tu traz, assim, é super acessível, né? Então, quem tem aquele receio, às vezes, ai, meu Deus, será que eu vou entender? Não, são coisas bem práticas mesmo, bem, assim, bem tutorial fáceis de mesmo, entender. né? E fáceis de Uhum. entender. O Vale meu super a objetivo pena. sempre é esse, porque a linguagem do marketing ela é um pouco complicada. Eu não posso trazer com essa linguagem. Então, na verdade, faz parte da minha cultura, da cultura da minha empresa, trazer facilitar essa linguagem para que vocês consigam entender e colocar em prática de uma forma muito rápida. Então, que bom, né? É bom ouvir esse feedback, porque significa que eu tô fazendo certo. Então, tô no caminho Tá, no certo. caminho certo. Então, Que tá. bom, Anne. Fico feliz. Desejo sucesso também, né, na Pra tua nós. caminhada como infoprodutora. Não é fácil, mas vamos lá. Não é Ninguém disse que ia ser fácil, né? É verdade. Então, tá. Muito Então obrigada por tá. todo mundo que esteve com a gente até agora. Vou deixar a live gravada até amanhã, nesse horário mais ou menos, para quem chegou depois quiser acompanhar. E depois, aí eu tiro ela do ar também. Mas, então, uma boa noite, um brigadão e até mais, Cissa. Tchau, até mais. Beijo, tchau. Beijo.